Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 27 de setembro do ano de 2023, o ano da mudança, o ano da esperança, se assim você o quiser. Hoje, meus amados, queremos falar a respeito da fé. A fé, nós temos que exercer ela todos os dias. Muitas vezes, na nossa própria força do braço, nós não conseguimos resolver nada. Mas se nós usarmos a nossa fé, Deus certamente vai agir. Certamente Deus vai falar. Nós vemos que hoje em dia, poucas vezes estamos exercitando a nossa fé. E a nossa fé, nós precisamos exercitá-las todos os dias. Precisamos estar exercitando a nossa fé todos os dias, porque senão, automaticamente ela vai cessando. Nós temos visto os grandes líderes, pregadores falando: venha pela minha fé. Não vá pela fé deles. Jesus Cristo nos ensina que cada um tem a sua própria fé. Jesus Cristo ensina para mim e para você que eu não posso ir pela sua fé. Não, você não pode vir pela minha fé. Você tem a sua fé própria. E é isso que Jesus Cristo nos ensina, que nós temos que ter nossa fé. Jesus naquela época disse para os que ele curava: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te livrou, a tua fé te curou. Então, é pela fé de cada um. Meus amados, abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Esther, Esther 3, que diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, a Agagita, e o exaltou e lhe pôs trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os seus servos do rei que estavam à porta do rei inclinaram-se e prostraram diante de Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinou nem se prostrava. Aqui nós vemos que o rei escolheu, deu autoridade para um homem o quê? Um homem perverso, um homem que não tem impiedoso, um homem que não tinha o mínimo respeito por ninguém. Então o rei elegeu ele principal príncipe de todos. E nisso, ele descobrindo que Mordecai não quis se prostrar diante dele, imediatamente caçou o quê? Como um meio de matá-lo. E nós não devemos nos prostrar diante de qualquer um. Não, nós temos que nos prostrar somente diante de Deus. Vamos lá no 4 agora, para não ficar muito... Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Para que vocês entendam um pouquinho o que aconteceu. Mordecai não se curvou perante a Ramã. E a Ramã, quando soube que ele se declarou que Mordecai era judeu, ele ficou irado, ele ficou indignado, ele queria matar Mordecai de qualquer jeito. Mas então, antes disso, o rei decreta a morte dos judeus. O rei Assuero decretou a morte dos judeus. Então enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um dia só, no dia 13 do 12º mês, que é o de Adar, e que lhe saqueasse os bens. Ramã, vendo que não teve jeito dele sozinho, ele comunicou para o rei: é o seguinte, vamos criar um decreto, porque nós precisamos matar, acabar de uma vez com os judeus, porque os judeus, eles não estão servindo para nada para nós. Então nós vamos matar com ele. Por que nós vamos matar com ele? Porque vamos pegar os espojos deles, os bens deles ainda, e vamos pôr lá na sala do rei. Ele fez a cabeça do rei para aumentar
ainda mais o bem que o rei tinha. E o rei então assinou esse decreto com aliança. Mas só que quando Mordecai soube, ele não ficou parado, porque aqui tinha uma data para acabar com ele. E quantas vezes que eu e você, nós temos uma data, um compromisso para pagar algo e ficamos o quê? Desesperados. Puxa vida, aquela está chegando, o aluguel está chegando, a prestação do carro está chegando, a prestação da casa está chegando, eu comprei imóveis nas Casas Bahia, está chegando a prestação, eu tenho que arrumar dinheiro para pagar de qualquer jeito. A gente começa a ficar desesperado. E Mordecai não, Mordecai sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes que ele tinha, ele se vestiu de saco de cinza, de pano e se cobriu de cinza. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre o judeu grande luto com jejum e choro, lamentação, e muito deitava em pano de saco e cinza. Então vieram a serva de Esté, os eunucos, e fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai, para lhe tirar o pano de saco, porém ele não aceitou. Você vê que quando chegou o problema, Mordecai, ele poderia ficar simplesmente de braço cruzado e não fazer nada, mas ele não, ele foi para cima do problema, ele foi para a porta do rei acenar, que estava indignado com a situação, que o decreto que o rei havia criado atrás de Ramã. Ramã criou esse decreto para extinguir, para acabar com o povo judeu. Você não tem que ficar preocupado com este fim, não. Hoje nós estamos aqui assistindo esse vídeo. Você está assistindo esse vídeo por quê? Porque você quer um fim, para isso dar um basta. Só que a rainha Esté, ela doeu o coração. Só que, porém, ela ficou com o quê? Com medo. Ela ficou repreendida. Ela falou, não vou mexer com o rei, que o rei sabe que o rei não dá certo. Aí então respondeu Esté a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei, povo da província do rei, sabe para qualquer homem ou mulher que seja chamado entrar no pátio interior para avistar com o rei, não senão uma sentença de morte, salvo o rei que estendeu o cetro de ouro, para que ele viva, e nestes 30 dias eu não fui chamada para entrar na sala do rei. A rainha Esté, ela estava próxima ao rei, mas mesmo assim ela teve medo. Ela falou, se eu for lá, o rei pode ser que o cetro de ouro não vire para mim, e então automaticamente eu vou o quê? Eu vou morrer. E fizeram saber Mordecai essas palavras. Então lhe disse Mordecai, que respondeu a Esté: ninguém imagina que por entrares na casa do rei, só tu escaparás dos judeus. Mordecai falou para ela, tá bom, você não quer ir? Mas aqui da nossa classe judeu não vai sobrar ninguém, vai sobrar somente você, porque está aí no palácio. Esté estava com medo. Esté, ela estava ali, ela falou, não, se eu for na mesa do rei, o rei vai me pegar. Porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerei. E quem sabe se é para a conjuntura como está e foste elevada a rainha? Ou seja, se o socorro não vier de Esté, o socorro vai vir de algum lugar. Esté, se você não falar agora, tem que ser agora, porque o prazo está vencendo, o prazo da hora. Talvez você está com algum problema, que o prazo é hoje, não tem como mais passar para amanhã. Não pode passar para amanhã, tem que ser resolvido hoje. E então Esté, imediatamente, sabe o que ela fez? Ela tomou uma atitude. Porque ele falou, se não vier da tua parte, certamente, ele confiou, ele acreditou, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, e acabou. Por que você está tão preocupado assim, meu irmão? Por que você está angustiado, com esse coraçãozinho apertado? Deus envia socorro para você. Então disse Esté que responda-se Mordecai, vai, ajunta-se a todos os judeus que acharem Susa e jejuem por mim.
e não comai nem bebai por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois iremos com o rei, ainda e contra a lei, mas se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esté havia ordenado. Aqui acabou o medo. Aqui acabou o conforto que Esté estava tendo. Sair da área de comodismo, meu irmão. Muitas vezes nós ficamos na área de comodismo. Muitas vezes nós queremos ficar na área que não vai trazer problema para a gente. Muitas vezes nós não queremos se mexer. Será que não tem acontecido com você? Muitas vezes querer ficar parado, somente esperando acontecer e você não toma nenhuma atitude. Não, nós temos que agir a fé. Você tem que acreditar na sua fé. Você tem que exercê-la todos os dias. Quando você tem uma data é mais difícil. Toda vez que você tem uma data, Deus te surpreende. Talvez hoje até agora você não conseguiu juntar o dinheiro, mas Deus te surpreende. E manda avisar, a data está chegando, você tem que mexer hoje, ou hoje não tem como, tem sim. E no 5,14 fala, então ele disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, façam uma forca de 50 corvados, de altura pela manhã, dizendo ao rei que nela enforquem Mordecai. E então entra alegre com o rei ao banquete. Sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. A mulher, perturbada, deu uma ideia para o marido levantar o quê? Uma forca para enforcar Mordecai, porque viu que não tinha jeito. Esté foi conversar com o rei. Então a mulher e os amigos deram conselho para Mordecai, não, vamos fazer uma forca para nós matá-los eles. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro de feitos memoráveis, e naquele que leu diante dele, Deus vai arrumar uma sentença, vai incomodar aquela pessoa que está te devendo. Deus vai fazer qualquer coisa, meu amado, para que essa data não se passe e você consiga honrar o que você está esperando nessa data de hoje. Achou-se escrito que Mordecai, que havia denunciado a Bigata e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardado pela porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, respondeu o servo que o servia. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio do exterior da casa do rei, para ao rei se enforcasse a Mordecai na forca, Ramã não que tinha preparado. O servo do rei lhe disse, Ramã está no pátio, e disse o rei que entre. Então entrou Ramã e disse-lhe, que se fará um homem a quem deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, de quem que está agradaria ao rei, mais do que mim para honrá-lo? Ou seja, ele estava achando que era com ele que o rei estava falando. Eu vou dar honra para Ramã. Traga-me as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tem a cabeça coroado com a coroa real. Então disse Ramã, apresenta-te, tome as vestes e o cavalo, como disseste, e fazei assim tudo com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou a veste do cavalo, vestiu Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apresentou-lhe nela. Assim faz ao homem que deseja a honra. Vocês viram que Mordecai queria puxar o quê? A corda para matar. Mordecai não, perdão. Ramã queria puxar a corda da forca para matar Mordecai, mas ele teve que puxar a corda do cavalo e passear pela cidade, porque Deus faz muito mais do que você está pedindo. Deus faz muito mais do que aquilo que está esperando para a sua vida. Deus, ele é o Deus que nos surpreende. Deus é o Deus tremendo, ele é o Deus poderoso, ele chega primeiro que todo mundo. Não adianta, meu amado. Se estão tramando contra você aí na empresa, não se preocupe. Se estão preparando a forca para você, Deus vai te livrar e vai te dar honra. Deus é o Deus que livra e nos dá honra. Deus tem preparado algo extraordinário para as nossas vidas. Basta nós crer e exercer a fé.
Diante da dificuldade, não fique preocupado. E diz mais aqui no 13, contou Ramã a Zera, sua mulher, e com todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zera e sua mulher lhe disse: se Mordecai, perante a qual começaste a cair, e da descendência dos judeus não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Deus virou o jogo aqui. A mulher primeiro tinha falado que era para preparar uma forca, agora falou: não, se você foi mexer com ele, agora não adianta, não tem jeito. Ela quis pular fora da situação. Então não se preocupe, meu irmão. Deus ele te livra. Deus ele te dá vitória. Deus ele é o Deus que nos surpreende. E para nós finalizar, então disse Rabona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Ramã uma forca, 50 corvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falaram em defesa do rei. Então disse o rei: enforcaram o Ramã. Ou seja, aquele problema, aquela dificuldade, as pessoas que estão tramando contra você, elas vão ser enforcadas com o que elas mesmo prepararam para ela. Não se preocupe, Deus está no controle. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no coração, saúde e paz. Soberano Deus, eterno Deus de amor, meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque quantas vezes, Senhor, a dificuldade, o problema, ela tem nos afligido, ela tem nos assustado, meu Pai, e ficamos muitas vezes, Senhor, com medo, como foi a rainha Esté. Mas Mordecai não, Mordecai nos ensinou que nós temos que usar fé. Ele rasgou as vestes, ele vestiu em saco de pano, ele se deitou de cabeça nas cinzas, Pai. Nos ensina, meu Pai, a ser homens valentes, Pai, a ser Mordecais, para quando vier o problema, Pai, nós vamos para cima. Nós cremos que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus. Nós te louvamos e te agradecemos desde já, para todos sempre. E você que crê, meu amado, diga amém. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Um beijo no coração, saúde e paz, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Que a graça e a paz, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. E você que creia, diga amém. Amém, meus amados. Deus abençoe, saúde e paz.